Alô, galera. Olha eu aqui de novo, Daniel da Bola 67. Antes de começar o vídeo, tá? Tem muitas informações aí sobre o Flamengo. Aqui é só sobre o Flamengo, só sobre o Mengão. Deixa eu pedir para vocês, por gentileza, na humildade, tá bom? Para vocês que não é inscrito, se inscrever no canal, tocar no sino da notificação e deixar o seu like. Aquele que é inscrito, aqueles que são inscritos, deixe o seu like para fortalecer o canal e dar uma moral pro canal Daniel da Bola, tá? Vamos às informações. Treta no Flamengo? Mas por que treta no Flamengo? Jogou o Mundial, o último jogo agora contra o Bayern de Munique. Perdemos? Perdemos, faz parte. O Bayern de Munique é uma boa equipe, um bom time? É superior a nós? Sim, sim. Porque o preparo físico deles excelente, jogadores tecnicamente melhores que o nosso. Eu falei lá atrás, o futebol brasileiro é melhor do mundo. Com certeza é. Mas, aqui pro Brasil, tudo bem. Flamengo, beleza, né? Agora, jogar com os clubes europeus, eles têm um preparo físico muito bom. Tecnicamente, são ótimos jogadores e são bem treinados. Pode ver que eles marcaram o Flamengo em 2 linhas de 4. Passou por uma linha, não passa pela outra, já estava encostado a outra. Pode ver que aquele gol que o Luiz Araújo chutou lá de dentro da área e o meio campo deles pegaram e jogou no canto, no outro canto, no canto direito do Rossi, foi a segunda linha do Bayern, não foi a primeira. Eles chegam rápido. Se passou pela primeira, a segunda já está em cima. Então, um time tecnicamente muito bom, preparo físico excelente. Gente, mas erro nosso, erro do Flamengo. O Flamengo errou, entrou nervoso, né? No começo, uns 10 primeiros minutos, muito nervoso. Não estava bem. Erro nosso. Aí eles com 10 minutos lá, com 9, já estava 2-0. Gente, 2-0 contra o Bayern de Munique. Quando o Flamengo foi acordar, quando o Flamengo deu uma acordada, 2-0. Aí é difícil. Aí já tomou um terceiro. Aí quando a gente faz o 2-1, outra falha, terceiro gol. O Flamengo falhou. Um gol contra e 3 falhas ali. O centroavante deles, chutou 3 bolas para gol, fez 2. 2 ele botou no cantinho. Foi falha do Rossi? Não. A bola passou rente à baliza? Não foi falha do Rossi. A gente perdeu para o Bayern de Munique. É um bom time. Agora, parece que a gente perdeu para um time inferior ao nosso. Gente, não foi, mas a gente erramos. Já passou. Vamos voltar para a realidade? Aqui tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Temos a decisão aí, as oitavas, na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Temos a oitava na Libertadores contra o Internacional. Jogos vai ser difícil. O Flamengo está num grande prejuízo. Depois que passou o Mundial, saiu do Mundial, tomou um prejuízo. Eric Pulgar se contundiu, vai fazer a cirurgia lá no Chile. O Flamengo autorizou lá no Chile. Está fazendo a cirurgia hoje, vai ser hoje essa cirurgia. E vai ficar de 2 a 3 meses parado. Vai desfalcar o Flamengo. Gerson negociado, o Zenit já depositou a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Então estamos sendo Pulgar, sem Gerson e a Arrascaeta não está 100%. Não está 100%. Então o meio campo do Flamengo tá muito desfalcado, vai ser muito desfalcado agora para esses jogos agora. Já tem jogo agora, hein? Já tem jogo agora. O Flamengo vai se representar no sábado, dia 5, e vai jogar no dia 12, que a CBF remarcou esse jogo aí do São Paulo pro dia 12 no Maracanã, 4h30 da tarde. Ia ser dia 13, mas tem a decisão dia 13 do Super Mundial, vai ser dia 12, 4h30 da tarde no Maracanã. O Flamengo defendendo a liderança. Aí tá essa treta no Flamengo. Por que treta, Daniel? Porque o diretor do Flamengo, José Boto,
que para mim até agora ele não diz para que veio. Ele não diz para que veio. Porque olha a contratação que ele fez até agora aí. Na gestão dele, ele contratou Juninho, pé de rato, cabeça de bagre, caneludo, caneleiro, caneludo, o cara é ruim. Entendeu? O cara é ruim, meu. Nossa Senhora. A gente não tem um centroavante. O Pedro tá voltando agora. Tá voltando, tá tentando pegar ritmo de jogo. Então ele tá com esse Juninho. Inclusive esse Juninho, o futebol árabe, todos os times árabes tá querendo um empréstimo de Juninho. Eu dava ontem, liberava ontem. O Flamengo tá tentando levantar uma grana em cima dele, que investiu, parece que 5 milhões de euros nele, que foi muito dinheiro, na minha opinião, foi muito dinheiro. Um jogador, cabeça de bagre, que ele é bagre, pra mim ele é bagre, não joga nada, não tem bagre, nem minha pelada ele tem. E tá essa treta que eu tô falando, a treta do Flamengo. A treta é em cima do Pedro. O rapaz voltou e o que o Felipe Luiz falou da entrevista? Quando o Pedro voltar, o Flamengo vai jogar na função do Pedro. Vai arrumar um esquema pro Pedro. Mas até agora eu não vi. É Pedro só no banco. Como é que o rapaz, o jogador, vai desempenhar o futebol dele se ele só fica no banco? Quando entra, é poucos minutos. Pedro, gente, eu já joguei bola. Precisa jogar para ter ritmo de jogo, para ficar bem, né? Tempo de bola, se aprimorar bem. Mas ele tem que jogar. Ele tem que ter uma rodagem, ele tem que jogar. Só que ele está muito mais no banco. O Felipe Luiz podia cumprir a palavra dele. Pedro é um excelente centroavante. Tem 70 gols aí, ó. Nos últimos campeonatos que ele disputou aí, há 3 anos pra cá, o Pedro tem 70 gols. O Pedro faz muito gol. Mas precisa jogar, ter ritmo de jogo. E no banco ele não vai conseguir estar satisfeito. Ele não jogou lá contra o Chelsea, uns 10 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Só. Agora o outro jogo agora contra o Bayern ficou no banco, nem entrou. Então, gente, aí tem essa treta aí do Boto, que deu um telefonema para um jornalista dizendo que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. Mas que nenhum clube vai dar 15 milhões de euros no Pedro. Olha, o cara joga muito, é até brincadeira escutar 15 milhões de euros no Pedro, centroavante da qualidade que ele tem. O Pedro tem um perfume que a bola gosta. Aí falar isso, porque ele quer trazer um centroavante pro lugar do Pedro. É. Aí tá essa treta. O jornalista postou. E mandou print, que tava falando a verdade. Quando o BAP soube, o BAP ficou puto, presidente do Flamengo. Mas quem tá vazando isso aí é o próprio diretor de futebol, José Boto. Será que o Felipe Luiz sabe disso? Compartilha, sabe disso aí? Eu não acredito, eu vou preferir não acreditar nisso. Porque até agora, esse José Boto não diz para que veio. A contratação dele que foi Juninho, aí ele vendeu ao Carais e fez negócio no Fabrício Bruno para o Cruzeiro e também abaixou a multa do Gesso de 200 milhões para 25 milhões. Até agora eu não vi, ele tá conseguindo ser pior do que o Marcos Braz. Se eu fosse o BAP, eu já tinha demitido ele. Arrumando essa confusão, essa treta no Flamengo. Pedro tem que jogar. Pedro tem que jogar. Não vai demorar. O Zico deu uma entrevista que ele teve a mesma contusão do Pedro. Eu me lembro porque eu acompanho o Zico há muito tempo, né? Ia no Maracanã, cansei de ver Zico jogar, craque de bola. Então o Zico teve um problema, esse problema do Pedro, ele ficou 1 ano e pouco. Foi 1 ano e 4 meses, ou 5 meses, até ele, quando ele voltou, mas ele ficou 1 ano e pouco até se recuperar.
até se recuperar, pegar ritmo de jogo. O Zico, o Pedro, era para se recuperar, voltar em 9 meses, voltou em 7. Se empenhou bem, se dedicou, né? Se tratou, se cuidou e voltou em 7 meses. Mas ele não pode já chegar agora e desempenhar um futebol 100%, não dá. É como o Zico falou, tem que esperar mais, tem que ter um pouco mais de paciência com ele. É um excelente centroavante, é o melhor centroavante do Brasil. Ele tem categoria, ele é habilidoso, ele é frio, ele joga muita bola para fazer gol que nem o Pedro, não tem outro centroavante. É só cuidar o que a gente tem. Temos os melhores jogadores. Temos o melhor centroavante do Brasil. É o Flamengo. Cuida dele, cuida que ele vai jogar muita bola, deixa ele jogar, dá rodagem para ele. É jogando que ele vai se aprimorar e vai pegar ritmo de jogo. Seu Felipe Luiz, põe o Pedro para jogar. Ele tem que jogar. Tá bom? E o José Boto fica mais calado e trabalha mais. Não fica vazando notícias aí para jornalista não, de dentro do Flamengo. Fica arrumando essas tretas, essas confusões do Flamengo não. Qualquer coisinha explode. Flamengo é uma coisinha toda, é uma explosão. Flamengo é assim. O pessoal fica, tá em crise, tá? O Flamengo tá em crise. Não tem crise, gente. Vocês estão arrumando crise no Flamengo, não tem crise. Esse diretor de futebol do Flamengo, eu ainda não vi nada dele. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do trabalho do Zé Boto até agora no Flamengo? Vamos lá. Ótimo, bom, ruim ou péssimo? Já deixa o comentário de vocês aí. Ótimo, bom, ruim ou péssimo? Eu já tenho minha opinião, vocês até sabem qual é. Tá? Eu já tinha mandado ele vazar. Vaza, porque eu não vi nada demais nele. Diz que ele entende, não sei o quê, não vi nada demais. Entendeu? Eu não estou nem um pouco satisfeito. Tá bom? Então é isso, galera. Gerson já foi. Já o Zenit depositou os 25 milhões de euros. Né? Que é cerca de 160 milhões de reais. Tá vendo? Botando a mão nessa grana aí. E vai contratar. Jorge Carrascal. Há 2 semanas atrás eu falei que Jorge Carrascal já era jogador do Flamengo. E não, já é jogador do Flamengo. Tá fechado. Inclusive, tem um corretor de imóveis muito conhecido dos jogadores. Tá vendo casa para ele aqui no Rio. Tá bom? Então, Jorge Carrascal já é do Flamengo. É um meia. Ele é bom jogador. Tem jornalista aí falando que não sei se ele vai dar certo, se ele vai ser igual o De La Cruz. Gente, o que eu vi dele, o que eu sei dele, ele vai dar caldo no Flamengo. Ele é raçudo, ele chuta bem, ele joga no meio, pisa muito na área. Então ele é bom jogador sim, ele é bom jogador e vai dar caldo no Flamengo. Escuta, eu tô falando para vocês. O Carrascal vai dar caldo no Flamengo. Tá bom? E é isso, o Flamengo está correndo atrás de mais contratação, deve contratar, que eu saiba aí, um atacante, um lateral direito e um ponta, um jogador que joga pelas pontas. Que o Michael Cebolinha deve ser negociado. Eu acredito que um desses dois vai ser negociado, se não for os dois, tá? Mas está difícil pelo salário que eles ganham. Mas o mundo árabe também lá já estou interessado também no Michael. Está querendo a volta do Michael. É isso? Está querendo a volta. Aí o Flamengo traz mais um jogador de lado, né? Joga nas pontas, traz um centroavante para ser reserva ali do Pedro. E meio campo já vem mais um, que é um substituto para o Arrascaeta, tem que trazer. E um lateral direito, que o Wesley vai sair. Teve uma proposta de um clube, o Everton. Fez uma proposta para o Flamengo de 18 milhões de euros, mas o Flamengo só vende por 30. Mas por que o Everton quer contratar o Wesley? Para emprestar para o Atalanta da Itália. Porque o dono do Everton é o mesmo dono do Atalanta. Mas o Flamengo não abre mão, 30 milhões de euros. Aí o Flamengo vai ter que contratar um lateral direito. Isso. Aí o Flamengo, para ser reserva do Varela.
Quem sabe se jogar até mais que o Varela, ser titular, mas pelo menos brigar ali com o Varela. Uma sombra pro Varela. Na verdade tem uma sombra ali. O jogador tem que ter uma sombra. Senão o jogador fica muito confortável. E o Flamengo vai contratar um lateral. Sobre a lateral esquerda, eu se eu fosse o Flamengo, eu negociaria o Ayrton Lucas. Ficaria com Vinha e com Alexander. Não precisa 3 lateral esquerdo. Ficaria com 2. O Vinha que é experiente e o Alexander que é experiente também. Aí você fala, mas o Ayrton Lucas é mais novo. Mas, na minha opinião, quem joga mais é esses dois aí, Vinha e o Alexander. Tá? Então o Flamengo vai sair do mercado, ele vai sair agora até o dia 10, que a janela... Tem uma janela até o dia 10 de julho, né? Vai abrir agora dia 10, se não me engano. Então o Flamengo vai partir para a contratação. E tem que contratar, porque tem jogos difíceis aí. Né? Tem um São Paulo dia 12. Depois vai ter Fluminense, vai jogar contra o Fluminense. Né? Isso é brasileiro, mas tem aí, Atlético Mineiro, no brasileiro, tem Atlético Mineiro na Copa do Brasil e tem Internacional na Libertadores. Então tem que contratar. O Flamengo tem que negociar alguns jogadores para contratar. Caixa, o Flamengo pode ter desculpa, já tem. Arrumou quase 150 milhões no Mundial de Clube, que o Flamengo ganhou. Então o Flamengo está com caixa bom. Fora esses 160 milhões do Gerson. O Flamengo tem um caixa bom. Dá para contratar uns bons jogadores aí. Né? Fortalecer o nosso Mengão. E o seu José Boto fica mais calado e trabalha mais. Trabalha mais. Tá? Agora, para encerrar o vídeo, pessoal, vou pedir para você, por gentileza, mais uma vez, na humildade, para você se inscrever no meu canal, tocar no sino da notificação e deixar o seu like. Aqueles que são inscritos. Quem é inscrito, deixa o like. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos, Mengão. Vamos para cima deles. Fui.